Agora, na 91.7, Alerta Super, com Ricardo Sapia. Eu sou mineiro, gosto de queijo, gosto de beijo e de rock and roll. Olá, muito boa tarde, eu sou Ricardo Sapia, o seu amigo de todo dia. Está começando mais um Alerta Super, a sua revista eletrônica. Hoje, segunda-feira, 5 de abril de 2021. Agora 4 horas, 1 minutinho. A produção é da maravilhosa Sandra Pedrosa, para quem eu já dou meu boa tarde. Tudo bem, Sandra? Boa Ótima tarde. semana para você. Para você também, boa semana para nós, né? Tudo de bom. Graças a Deus, começando mais um dia, mais uma segunda-feira aí. Ótima semana. Na mesa de som, nossa Juliana Juju Moura Perigosa. Lá na gravadora, o nosso pastor Gilmar Caetano. Lá embaixo, o nosso PH na central. Cuidando da nossa live, o Trio Los Angeles. Ludmila Rezende, Paulo Duarte, Sabrina Guedes levando as imagens para todo o planeta através do Facebook /Portal Tempo, pelo canal do Tempo no YouTube, pelo twitter.com/o Tempo. Hoje, mandar um abraço pro Evandro, que trabalha aqui em Salvador. Ele assiste o programa sempre, trabalha ali no Maxi Atacadista. Ele é marido da Ana das Dores. É uma turma aí daqui de Salvador, gente melhor qualidade, tão ligadinha aqui. Eles ficam aqui em Salvador e assistindo pela live. Hoje você vai ficar sabendo que a atitude do Alexandre Calil em relação à decisão do ministro Cássio Nunes. Na verdade, você vai ouvir uma análise do Ricardo Corrêa sobre a decisão do ministro, né? Que pra mim foi absurda. Teremos também uma entrevista com o advogado da falsa enfermeira que teria vacinado empresários em Belo Horizonte com imunizante contra o Covid. Será que era imunizante contra o Covid? O dia da mentira é segunda-feira em relação ao Covid. Minas Gerais registrou 59 mortes e mais de 2.600 novos casos. Eu sempre digo dia da mentira. E tá aqui a Sandra para não me deixar mentir, né, Sandra? Exato. É porque os números ficam represados, não é isso? São números que, na verdade, não retratam, né, o que está acontecendo neste momento, porque são números represados e no final de semana as secretarias não liberam esses dados. Ainda mais que sexta-feira foi feriado, Sim, né? Vamos saber desses números reais entre amanhã e depois. E o que eu tenho ouvido, viu, Sandra, e tem me preocupado muito, em todos os secretários de saúde, sejam secretários municipais, secretários estaduais de outros estados também, que não só Minas Gerais. Eu vi uma entrevista hoje do Dimas Covas, do Instituto Butantan, dizendo que abril vai ser o pior mês da pandemia. São números, a Natália trouxe pra gente na semana passada que os números que ela estava trazendo eram números de 20 dias atrás das mortes. Então imagina essas pessoas que estão hoje ocupando os leitos aí, né? Então os números podem piorar lamentavelmente. Pois é, ainda tem informação do Raimundo Couto. O nosso Daniel Tony também está de volta depois das férias. No Raimundo Couto hoje no Colonos Prometou, nós vamos falar do Jeep Day. Já ouviu falar do Jeep Day? Você que nunca teve Jeep não sabe o que é Jeep Day, mas você vai ficar sabendo hoje. E muita informação do trânsito e também o que está acontecendo na política nesse país. Bom, agora são 4 horas e 4 minutinhos. Deixa eu dar um recadinho para você sobre a Câmara de Contagem, porque é o seguinte, meu amigo, se você partir do princípio de que a Câmara de Contagem está bem mais próxima de você, ela está junto com o Contagense nessa briga contra o Covid, essa onda roxa que Contagem está fazendo parte junto com todo o estado, a Câmara vem fazendo a parte dela. Como? As sessões estão sendo todas transmitidas pelo canal do YouTube e pelo Facebook, que você pode assistir. Com isso você fica mais próximo e saber o que os vereadores estão fazendo por Contagem. Uma outra iniciativa dos vereadores são as votações que são colocadas à frente, as votações mais importantes que são voltadas para o Covid. Vou dar algum exemplo para vocês. Autorizou a prefeitura a fazer parte do consórcio de compras de vacinas. Quando foi autorizado pelo Supremo que municípios e estados podem comprar, imediatamente a Prefeitura de Contagem participa de um
podemos dizer, de uma associação, né, que vai comprar essas vacinas. Hoje eu recebi a informação de que a Sputnik sendo autorizada, que é a vacina que eles estão comprando, que é a vacina russa, em uma semana ela está aqui no Brasil. É só a Anvisa liberar. Então isso tudo quem faz é a Câmara Municipal que tem que aprovar. Então você, cidadão, para ficar mais próximo da Câmara Municipal de Contagem, como ela está de você, assista as sessões toda terça-feira no canal do YouTube e também no Facebook. Acesse câmaradecontagem.gov.mg.br. Câmara de Contagem, cada vez mais próxima de você, contagiense. 4h06. Deixa eu chamar meu xará, o Ricardo, com as informações sobre essa decisão monocrática do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes, que liberou os cultos, as missas e todas as reuniões religiosas, né? Pensando, quando a gente fala, não fala sempre em igreja católica e igreja evangélica, não, nós temos várias e várias outras definições religiosas no nosso país. O país é um país laico. Você tem o espiritismo, você tem os terreiros de Umbanda, quer dizer, tem várias e várias outras formas da pessoa adorar o seu Deus, e nós temos que respeitar cada uma delas. Mas eu sou da seguinte opinião, antes até do Ricardo falar: Deus é onipresente. Deus tá em tudo quanto é lugar, tá aqui do meu lado, tá aí do lado da Sandra, tá aí você dentro do seu carro, tá você que tá no ônibus, tá aí na sua casa, tá no seu trabalho, tá no seu escritório. Deus tá em tudo quanto é lugar. E ontem foi um momento de reflexão da Páscoa, foi justamente sobre isso. Quando Maria Madalena foi lá procurar ele já não estava mais lá, porque ele já tinha voltado para todos nós. Essa que é a definição da Páscoa. Tem gente que ainda acha que é coelhinho da Páscoa, né? Compra uma caixa de bombom, dá pros outros e acha que já pagou todos os pecados e que tá tudo certo. Eu tô de olho e Deus tá vendo também, viu, Juju? Vamos ouvir o nosso Ricardo. Boa tarde, Sapia. Boa tarde, ouvintes da Rádio Super. A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, de liberar a realização de cultos e missas, mesmo em locais nos quais há decreto de restrição proibindo esses encontros presenciais, é errada em muitos aspectos. O ponto mais evidente e enfatizado nas análises sobre o assunto é que, para decidir pela medida solicitada pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, a ANAJURE, e permitir a realização de cultos e missas no Brasil, Nunes Marques, ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o STF, precisou atropelar decisão do plenário da Corte, que havia garantido a autonomia de estados e municípios para a adoção de medidas restritivas contra a Covid. Com mais uma canetada, fez valer sua posição a despeito do entendimento de 11 ministros, desprestigiando os princípios da colegialidade e gerando insegurança jurídica no país. Se a moda pega, nada que o Supremo decidirá estará definitivamente resolvido. E não é a primeira vez que o mesmo ministro faz isso. Nunes Marques, também em ato monocrático que destoou do entendimento sedimentado pela Corte, já havia derrubado o trecho da lei da ficha limpa, considerado constitucional pela Corte. Chega a ser ainda mais chocante a mudança de entendimento de Nunes Marques a respeito da legitimidade da ANAJURE para propor ação por descumprimento de preceito fundamental. O rol dos legitimados para propor esse tipo de ação é o mesmo das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações declaratórias de constitucionalidade. Está expresso no artigo 103 da Constituição. O inciso 9 fala de confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Não é o caso da ANAJURE, afinal, jurista evangélico não é uma classe. Realçados os aspectos jurídicos estranhos da decisão, não se pode deixar de reconhecer também o quanto ela é danosa na longa luta que o Brasil enfrenta para debelar uma pandemia em aceleração e que provoca milhares de mortes todos os dias. O resultado do que fez Nunes Marques foi visto em São Paulo, por exemplo, onde centenas de fiéis se aglomeraram em templos, tornando ainda mais perigoso o momento que vivemos. O momento em que a decisão foi tomada, de última hora, às vésperas das celebrações de Páscoa, foi escolhido para impedir qualquer chance de recurso, questionamento da decisão ou mesmo fiscalização dos pontos enfatizados nela. Ou alguém acha mesmo que prefeituras que tinham desmobilizado seu aparato estavam prontas para, no feriado de Páscoa, espalhar fiscais para medir as capacidades determinadas de última hora e se elas estavam sendo cumpridas?
obviamente, impossível. Independentemente do entendimento acerca do mérito da decisão, a forma como a decisão foi tomada e a polêmica que gerou criam um enorme constrangimento e depõem contra a já arranhada imagem do Supremo. Nunes Marques conseguiu diminuir a instituição, que agora terá que correr contra o tempo para resolver um imbróglio que deve aumentar ainda mais quando Gilmar Mendes, muito provavelmente, der a decisão distinta em caso semelhante que está relatando. Tudo para forçar a discussão do plenário e assim tentar encerrar o debate. Nunes Marques sabe que sua decisão será derrubada cedo ou tarde pelo plenário, mas o estrago já está feito para o STF e para o Brasil. Ricardo Correia, para o Alerta Super. Sabe o que está parecendo isso, Ricardo e amigos ouvintes? É mais ou menos assim. Você é o chefe da família, aí você combina com a sua esposa e definem que seus filhos vão tomar determinado rumo, né? Filhos menores que você cuida, olha, vocês vão hoje para a escola, vão estudar, mesmo sendo online. Quando for de tarde vocês vão fazer o dever, depois vocês vão descansar um pouquinho, depois vocês podem assistir uma televisão, depois tomar banho para jantar, porque amanhã tem aula de novo. Aí o pai e a mãe saem de casa, aí a filha mais velha fala assim, aqui, vamos pra escola não, vamos verter, vamos dormir até mais tarde, aí a gente almoça sanduíche, de tarde a gente fica na televisão a tarde inteira, não tomar banho, fica assistindo filme até tarde e vai dormir na hora que quiser. Foi o que o ministro Cássio Nunes fez. Esperou o colegiado que não estava reunido, tomou essa decisão monocrática porque ele é evangélico. Nada contra evangélico, gente, pelo contrário, tenho amicíssimos evangélicos, familiares evangélicos. Eu nasci católico, sou católico, mas frequento também a igreja evangélica. Quando estou em Belo Horizonte, adoro ir lá na igreja Getsemane com meu amigo Rogério Maurício, ouvi o Rogério pregar, ele é pastor, ouvi também ele que é nosso colunista, que está sempre, acho que é toda segunda-feira que ele tá, é o Jorge. E então assim, eu fico imaginando, dizer, o que leva uma pessoa a fazer isso? A troco do quê? Aí vem aquele bispo da R.R. Soares, não, desculpa, aquele bispo que usa o chapéu na cabeça, Valdemiro, e fala mal do Calil. Quer dizer, o Calil fez certo. O que o Calil fez foi correto. Tá cuidando da vida das pessoas. Tem uma charge do Duque, é de hoje essa charge, se eu não me engano, de ontem, que o cara chega no céu e fala assim, aqui, vim conversar com Deus, o ministro me deu a entrada para eu vir para cá, que significa o quê? Que quem for pro culto pode ficar doente, pegar Covid e vir a falecer. Gente, não é brincadeira, é muita gente que tá morrendo de Covid. Eu vi uma tuitada de um dos filhos do Bolsonaro, do mais novo, para mim é o que mais tem o dedo nervoso, dizendo que parou de morrer gente de tuberculose, de coração, de efizema, de infecção hospitalar, que agora todo morre de Covid. Ora, se ele não sabe, o Covid já foi comprovado isso, ele é um acelerador de comorbidades. Ou seja, se você tem uma comorbidade, você acaba com o Covid indo embora mais cedo. Eu ontem recebi uma notícia que me deixou super preocupado, e estou preocupado ainda. Todo mundo sabe que meu cunhado, que mora em Londrina, o marido da minha irmã, tá com Covid, tá entubado, e ontem foi diagnosticado nele uma infecção hospitalar gravíssima. Tá lá a base de antibiótico, a gente não sabe mais se vai recuperar ou não. Ontem nós perdemos aí a mãe do Heron, do nosso superintendente, um efizema pulmonar, também agravado pelo Covid. E tantas e outras famílias que estão perdendo seus parentes aí. No final de semana foi o Agnaldo Timóteo, que perdeu a vida, 84 anos. Mas já tava, ouvi gente falando, mas já tava também. Um amigo que botou no grupo, eu era criança, ele já era velho. Tá, mas se não fosse o Covid, ele há 2 anos atrás, 1 ano atrás, teve um problema em Governador Valadares, se não me falha a memória, teve um AVC,
ficou internado, saiu, voltou a cantar, voltou bem e tal. Quer dizer, foi o Covid que acelerou a morte dele, como vem acelerando de muitos outros. E aí, quando não basta ainda o Covid, ainda tem a morte dessa Lorenza, nome bonito, né? Uma senhora muito bonita. O marido foi preso, deixou 4 filhos. Esse caso também, daqui a pouco você vai ouvir aí os desdobramentos, daqui a pouco, a partir das 5 da tarde, com meu amigo Laudívio Carvalho. Agora são 4 horas e 16 minutinhos. Deixa eu chamar um trânsito. Trânsito na Super. Bruno, né? Boa tarde, Bruno. Edivaldo Miranda, Sapinho. Oi, Edivaldo Miranda. Ó. Tá estreando aqui com a gente, né? De volta, né? Ele já teve. De volta, gente, verdade, verdade. Vamos lá, Edivaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Vamos lá, Sapinha. Ótima tarde pra você, pra Sandra e também pro ouvinte ligado com a gente aqui no Alerta Super. Começo falando de um acidente na Avenida Pedro II, na passagem pelo bairro Caiçara, em direção ao anel rodoviário. Um idoso de aproximadamente 67 anos foi atropelado por um carro naquele trecho, pouco depois do encontro com a Avenida Carlos Luz. Bombeiros estão mobilizados pro atendimento. Como tem faixa bloqueada, trânsito já intenso. Local para você ouvinte ir com atenção redobrada. Quer enviar dinheiro ao exterior sem sair de casa? Acesse o site da Western Union ou baixe o app e envie online 24 horas por dia, do Brasil ao exterior. Daí, obrigado pelas informações. Seja bem-vindo aí, Edivaldo Miranda. Deixa eu dar um recadinho para você da Câmara Municipal de Contagem, porque com essa onda roxa, a Câmara vem trabalhando em muito para tentar preservar vidas. Como? Primeiro, fazendo com que o cidadão não precise ir até a Câmara. Ele pode acompanhar todas as sessões pelo canal do YouTube ou pelo canal do Facebook. E vem votando a Câmara vários projetos voltados para o cidadão. Um deles foi a redução do IPTU, que foi um projeto de lei enviado do Executivo para a Câmara rapidamente se reuniu e concedeu um desconto até maior do que foi proposto pela Prefeitura, num acordo entre os vereadores, e você agora vai poder pagar sem juros, se você estiver devendo, vai poder dividir em vários meses. Tudo isso foi aprovado esse ano pela Câmara Municipal de Contagem. Tudo isso pensando em você. E agora resta a você fazer a sua parte. Se cuidar, ficar em casa. Mais um pouquinho, gente. Mais um pouquinho. A vacina tá chegando. Tá todo mundo vacinando. E logo nós vamos poder voltar a ter uma vida mais tranquila, sem esse medo, sem esse desespero que toma conta de todo brasileiro. Vocês sabem que eu nunca fui uma pessoa de botar medo nas pessoas, de tocar pavor, não. Mas o se cuidar, o lavar as mãos, usar máscara e tomar vacina quando chegar a sua vez, sem furar fila, é importantíssimo. E é isso que a Câmara Municipal de Contagem vem fazendo para você, cidadão contagiense. Acesse câmaramunicipaldecontagem.gov.mg.br. Câmara de Contagem cada vez mais perto de você. Agora são 4 horas mais 19 minutinhos, 4h19. Eu vou pro intervalo rapidinho e na volta eu vou conversar com o vereador de Contagem, com o meu amigo Bruno Barreiro, que já tá na ponta da linha aí, mas antes eu vou chamar um intervalo rapidinho. Alerta Super. Rádio Super. Quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você só encontra nos Supermercados BH. Venha conferir. Filé de peito de frango sadia bio, pacote 1 kg, 12,90. Pernil suíno, peça pedaço, 15,90 o quilo. Arroz agulhinha Tia Ju, pacote 5 quilos, 20,98. Kit Coca-Cola mais Fanta Guaraná, 2 litros, 10,48. Papel higiênico Cotton folha dupla leve 12, pague 11, 12,98. Supermercados BH, para você e sua família sempre o melhor. As suas manhãs são mais animadas no Manhã Super. Paulo Roberto e Fernanda Viegas deixam você atualizado com as principais notícias, informações do trânsito e a melhor programação musical. Manhã Super, de segunda a sábado, às 9 da manhã, aqui na 91,7. Porque se é diversão, é super. Rádio Super.
Já estamos de volta aqui com o Alerta Super, agora 4 horas mais 20 minutinhos, e agora o meu recado é para você que é de Sarzedo. O município continua na onda roxa. A UPA 24 horas continua lotada. Então, meu amigo, tome muito cuidado e siga as normas do decreto. O decreto é muito simples. Você tem a onda roxa. Você não pode sair de casa à toa, porque tem toque de recolher de 8 da noite até 5 da manhã. Você não pode abrir o seu comércio, seu restaurante, seu bar, porque está tudo fechado. Se você abrir, você vai ter seu alvará cassado. Você que não tem comércio, quiser ficar perambulando pelas ruas, pode sofrer sanções penais, inclusive com prisão. Então não brinque em serviço. O pior de tudo, pior do que a prisão, pior do que perder um alvará, é perder a vida. Ou você passar a doença para algum familiar, um ente querido, e esse ente querido perder a vida. Já imaginou você carregar isso pro resto da sua vida, essa culpa? Então vamos fazer o que a prefeitura está pedindo. A prefeitura de Sarzedo está trabalhando, se empenhando o máximo para tentar passar o mais rápido possível. A vacinação continua a todo vapor. Todo dia tem vacinação lá em Sarzedo, dentro das normas, das datas, das idades de quem pode tomar. Daqui a pouquinho vai chegar a sua vez. Se você estiver sentindo alguma coisa, acesse www.sarzedo.mg.gov.br. Agora são 4 horas 22 minutinhos e eu vou conversar com meu amigo Bruno Barreiro. Eu posso falar meu amigo, que eu gosto dele demais da conta. Ele já está no 2º mandato, tem o sangue de político na veia, é filho do William Barreiro, que foi vice-prefeito na gestão passada, foi vereador por vários mandatos. E para quem eu dou o meu boa tarde a ele, e o parabenizo pela reeleição. Ele que foi reeleito e tá aí para representar o povo de Contagem mais uma vez. Eu sempre digo, quando entrevisto algum vereador, algum político que foi reeleito, se foi reeleito é porque tá fazendo um bom trabalho. Não é isso, Bruno? Boa tarde, é um prazer ter você aqui no Alerta Super, amigo. Boa tarde, Sapia, boa tarde, Sandro. O prazer é todo meu, Sapia, de estar participando aqui, tendo a honra de participar aqui com você do Alerta Super. O prazer é todo meu. Ô Bruno. Tá me escutando? Tô te ouvindo bem, tô te ouvindo muito bem. Ok. Me diga uma coisa, a eleição passada, muita gente pode não saber, eu creio que foi a eleição mais difícil para você. Além do Covid, além do problema que teve, eu digo nós porque eu o conhecia também, eu admirava muito, perdemos o seu irmão, uma morte besta, uma morte súbita de um problema, não Covid, né? Verdade. Um problema de coração, né? Não. Que teve, né? Isto. Um rapaz jovem, poxa, um músico da melhor qualidade. Isto. Sei que a família deve sofrer muito pela perda, é muito difícil a gente perder, né, um familiar assim. E para você deve ter sido muito difícil, né, Bruno? Como é que foi fazer uma campanha na dificuldade toda que foi do Covid e ainda com esse problema do seu irmão? Pois é, Sapia, realmente não foi fácil não, sabe? Éramos só nós dois, eu e o Breno, a gente era irmão, confidente, amigo, a gente tinha uma proximidade muito grande, era parceiro de uma vida, né? E ele veio a falecer logo no fim do primeiro semestre de setembro, dia 13 de setembro, né? Então, pegou todo mundo de surpresa, foi uma morte súbita. Não foi fácil se recuperar, não foi fácil colocar, né, o sentimento um pouco guardado, ir para a rua trabalhar, conversar com os eleitores, principalmente se tratando de uma eleição completamente atípica como foi a eleição de 2020, né? Uma eleição em tempos de pandemia, algo nunca ocorrido, né, no Brasil, então algo tudo muito novo, as pessoas, né, muito angustiadas. Não foi fácil, mas Deus nos fortaleceu, conseguimos fazer, né, todo um trabalho pensando, né, não somente no mandato, mas as pessoas que são assistidas pelo mandato, isso que nos fortaleceu, o carinho dos eleitores, que eu digo que aqui na região do qual a gente mora desde 85, a gente não tem eleitores, a gente tem amigo, então isso nos fortaleceu muito a enfrentar o desafio que foi a eleição de 2020.
E me lembro como se fosse hoje, Sapia, o Breno contando, né, relatando que esteve com você no aeroporto, estava aguardando por uma viagem, exatamente. Você também aguardando por uma viagem. E eu lembro, ao retornar, né, dessa viagem, ele relatou com muito carinho, ele falou, nossa, ele era uma pessoa, né, muito tranquila nas palavras, ele falava, nossa, mas que sujeito, gente boa, Bruno, nós batemos papo pra caramba, e foi um momento muito alegre ali. Então, obrigado pelo carinho. Eu sei que a mensagem que você colocou foi uma mensagem agora, quando se relata da pessoa que era o Breno, uma mensagem que descreve de fato, né, aquele ser humano do bem que era o Breno. Com certeza. Obrigado pelo carinho com ele. Que isso. Ô Bruno, uma coisa que também acho que o cidadão quando a gente precisa saber, quer dizer, quem é seu leitor, quem convive com você no dia a dia, sabe de todo o seu trabalho, principalmente o trabalho social. Quem não conhece, fala, é filho do vice-prefeito, é filho do vereador, né? Vê sempre dessa forma. E não, você tem o seu trabalho também, suas próprias pernas para caminhar sozinha. Lógico que, sendo filho de quem pegou o gosto pela coisa para fazer bem feito. Você foi coordenador dos projetos sociais, o DECOM Contagem, também da clínica médica, o DECOM. Como é que você, que sempre viveu nesse meio aí da saúde, como é que você vem vendo aí, e aí eu vou perguntar sobre os 3 poderes, né? Municipal, estadual e federal, como é que você vê a atitude hoje do Jair Bolsonaro, federal, do Romeu Zema no estado e da hoje prefeita Marília Campos no município? Como é que você acha que eles estão cuidando da pandemia, se estão certos, se não estão, se tem alguma coisa que você faria diferente se você estivesse no lugar deles? Sapia, a gente apontar certo ou errado, né, numa situação tão atípica como essa de momento de pandemia, seria muito televiano da minha parte, né? O que eu posso te dizer é que nós estamos em guerra e o nosso inimigo, ele é invisível. E quando se encontra-se, né, em guerra, um país está em guerra, o que a gente espera é união da coletividade, união de todos em prol do mesmo objetivo, né, que é vencer essa guerra que nós estamos enfrentando, o nosso inimigo invisível, que é o Covid-19. O que eu tenho acompanhado, e nós temos acompanhado através, né, das informações de rede social, da imprensa, da comunicação num contexto geral, é uma falta de alinhamento com relação a esse enfrentamento, né? Então isso nos preocupa muito, porque a população, ela fica meio que à mercê, né? Será que ela deve, de fato, conduzir e acatar, né, esse isolamento social? Outros, né, subestimam esse isolamento social, então isso nos deixa um pouco angustiado, né? Falta sim, acredito que do presidente Jair Bolsonaro, um pulso mais firme com relação a essa doença, com relação, né, à gravidade dessa doença que tem deixado milhares e milhares e milhares de famílias pelo mundo afora órfão. Aqui no Brasil não é diferente, na nossa cidade não é diferente. Eu estou com um primo de 31 anos, né, que está internado devido a complicações da Covid-19. Um jovem saudável, que não tem problema nenhum, que não tem vício com fumo e está, né, num leito de um hospital agora se recuperando. Né? Hoje conversei com a mãe dele, está melhor, mas assim, é um momento muito difícil para todos nós. Então a gente precisa de ter um alinhamento entre os nossos governos, que a população, ela precisa seguir uma orientação. Quando o governo federal orienta de uma forma com reabertura, né, chamando lá atrás essa pandemia de uma gripezinha, a população fica um pouco à mercê ali de como se conduzir, né, de quem ela deve seguir ali. Nesse sentido, após, né, agora a posse da prefeita Marília Campos, ela está completando aí, iniciando o 4º mês de governo, ela tem alinhado o decreto, né, do Romeu Zema, Onda Roxa, né? Então isso dá um controle maior sobre as ações do Estado com relação também à do município. Então o meu ver com relação a esse alinhamento seria extremamente fundamental, porque estamos tratando de uma guerra e o nosso inimigo é invisível e os nossos governantes têm que estar alinhados no mesmo propósito. O que me chamou a atenção, eu venho falando isso aqui sempre, eu entrevistei vários vereadores
de Contagem desde o início do mandato, e me chamou a atenção o seguinte: independente de vocês, os 21, terem apoiado a Marília na eleição ou não, se apoiaram outros candidatos ou não, se foram independentes, todos estão alinhados com Contagem, né? Vocês estão todos votando a favor de Contagem. Eu tô achando isso muito legal. Não tem aquele mimimi, aquela coisa, não vou votar porque eu não sou apoio a prefeita, não. É a favor do município, vamos votar como vocês já votaram várias e várias coisas que eu gostaria que você falasse aí pros nossos ouvintes. Na realidade é isso, Sapi. O processo eleitoral, ele ficou em 2020, né? Então agora todos os demais, né, colegas vereadores eleitos no processo de 2020 têm agora a obrigação com o mandato e a obrigação e a responsabilidade com o eleitor, mesmo aqueles que não lhe deram a confiança do voto, né? São 21 vereadores legislando por uma cidade. Então o pleito ficou lá para trás, cada um tem a sua responsabilidade ao assumir o mandato de entregar uma cidade melhor do que está recebendo. Esse é o intuito de todo governante, né? A pessoa, quando ela se candidata, é que ela tem a intenção, né, de colocar algo ali melhor do que ela está vivendo. Essa é a intenção de todo legislador. Se na realidade isso não acontecer de fato, pode ter sido por força da circunstância ou esse legislador, ele, né, é um mau legislador, ele não faz corretamente a sua função. E nesse sentido a gente tem, os demais 21 vereadores têm, né, se esforçado ao máximo para aprovar todos os projetos que chegam do Executivo, principalmente os que se tratam com relação à pandemia. Nós tivemos, por exemplo, a primeira reunião ordinária, onde nós aprovamos o projeto 006 encaminhado pelo Executivo, a primeira reunião extraordinária, né? Ela foi no dia 11 de março, onde aprovamos um projeto que flexibiliza e autoriza a compra de vacina pelos municípios, pelo Estado e também pela iniciativa privada. Então a Câmara somou força, né? Unificou ali, através de uma votação por unanimidade, né? Todos os colegas vereadores deram seu parecer positivo à aprovação desse projeto e no dia 16, 5 dias após, aprovamos também em segundo turno. Então é um esforço coletivo da Câmara Municipal em prol de entregar para a população políticas públicas que elas necessitam neste momento, principalmente voltado à saúde, que está todo o mundo, né, tá na expectativa dessa vacina. Perfeito. Bruno Barreiro, vereador pelo PV. O PV fez 2 vereadores, o máximo, né? Nenhum partido fez 3 dessa vez, né? Na eleição o máximo foram 2. Não. E o Bruno foi o 8º mais votado, né, Bruno? Dos 21, né? Nós tivemos a oportunidade aí, né, ao longo desses primeiros 4 anos do primeiro mandato, tivemos a oportunidade de entregar para a comunidade, para a população, um trabalho, né, com respeito, com atendimento, com humanização e resgatando a confiança da política. É o que a gente faz no dia a dia. E a população de Contagem, os contagenses, né, nos deram aí o voto de confiança para renovar o mandato, sendo assim, né, eleito pela segunda vez pelo Partido Verde. Fizemos lá, no Partido Verde, a vereadora Silvinha, uma honra ter minha companheira de partido, né, a vereadora mais votada da cidade, a mais votada da cidade, né, Silvinha é uma companheira, é uma amiga do qual a gente sempre discute, né, e traz junto as discussões dos projetos, né, é uma pessoa do bem, a votação que ela teve é fruto de um trabalho, de muita luta, de muita dedicação, também em pró daquela região do qual ela representa ali no dia a dia e defende toda a cidade. Tá certo, Bruno, queria agradecer sua participação aqui, por favor, não deixe de mandar meu abraço a seu pai. Ele tem ido pescar, não? Obrigado. Ele gosta bem, viu? Ele gosta bem, mas com essa pandemia, ele já chegou na casa dos 60, então ele tá guardando, né, a vacina para que ele vá dar aquele banhozinho na minhoca. Gosta demais. Obrigado pela oportunidade, Sapia. Obrigado a Sandra, né? Um prazer estar participando do programa aqui com vocês e deixar aqui um abraço para todos os ouvintes, viu? Forte abraço. Estamos à disposição lá na Câmara Municipal, passar o telefone da Câmara, geral 3359-8700. Amanhã tem plenária, hein? Vamos convidar aí a
a população para estar acompanhando a nossa reunião plenária a partir de 9 horas através do Facebook da Câmara Municipal de Contagem. E pelo canal do YouTube também, que também passa também ao vivo, eu falo sempre aqui. Obrigado, Bruno, um abraço, boa semana para você, manda o meu abraço carinhoso pro seu pai. Obrigado, um abraço, fiquem com Deus. Olha só, agora são 4h35. Acabei de falar com o Bruno Barreiro, vereador de Contagem, e já chegou para mim aqui uma informação lá de Sarzedo. Dentre as normas da Prefeitura de Sarzedo por combate ao Covid, tem uma aqui que me chamou a atenção, que as igrejas somente cultos online, no máximo 10 pessoas por gravação. Aí vem um ministro lá de Brasília e fala que pode fazer culto. Tá de brincadeira, né, senhor ministro? O prefeito, Marcelo Pinheiro e toda a população, inclusive os pastores, os bispos, os padres, os pais de santos, todos que são envolvidos com a religião, eles não querem aglomeração, eles não querem se matar, eles querem fazer online, por isso que eles estão cumprindo a norma da prefeitura. Inclusive, olha, transporte coletivo, táxi, mototáxi, serviços de aplicativos ampliaram o número de viagens para disponibilizando itens de higienização e segurança. Quer dizer, o prefeito está fazendo certinho. Ao invés de diminuir o número de carros, está aumentando para não ficar muita gente dentro do carro. Todo mundo é obrigado a usar máscara em via pública em qualquer ambiente do município. Repartições públicas estão funcionando com escala de servidores e a maioria em home office. Atendimento à população prioritariamente por telefone ou e-mail institucional. Por isso que eu vou deixar para vocês o telefone do Disque Corona de Sarzedo, que é 3577-8006. Eu vou repetir, 3577-8006, ou acesse www.sarzedo.mg.gov.br. 4h37, trânsito. Trânsito na Super. De volta! Agora sim, agora eu não vou chamar ele de Bruno, não, senão ele vai me xingar, né? Porque quem está conosco aqui, ô Sandra. É o Edivaldo Miranda. O Edivaldo Miranda? Tá de volta. Você sabe qual é o apelido dele? Não. Depois eu vou te contar. Tá bom. Tá bom? É antigo o apelido dele, depois você pergunta pra ele. Você falou que ele tem um apelido, ele pode falar no ar? Tá bom? Tá bom. Vamos lá com o trânsito. Destaque para a Via Expressa de Contagem, Sapia, trajeto muito complicado para quem precisa ir em direção a Betim. Trânsito vai lento desde a passagem pelo bairro Cincão até lá na frente. Chegada ao encontro com a Avenida João César de Oliveira, passagem pelo viaduto Beatriz, reflexo de obra que só deixa uma faixa liberada para os motoristas passarem. Com este cenário, dica boa para você ouvinte, só pegar do outro lado. O trajeto pela dobradinha, Avenida Cardeal Eugênio Pacelli e Rodovia Fernão Dias, na saída para o sul do estado. Este trânsito ruim na Via Expressa, Sapia, também atrapalha o caminho pela Avenida Helena de Vasconcelos Costa em direção a Betim. Lentidão desde o trevo da Ceasa. Neste caso, para quem pode desviar, só pegar do outro lado, a Via Vereador Joaquim Costa. Pós e MBA Estácio, a partir de 6 meses. Escolha aulas 100% digitais ou híbridas. Acesse pós.estácio.br. Aumente seu brilho. Faça pós-graduação na Estácio. Obrigado, Edivaldo. 4h39. Você conhece o Jeep Day? Se não conhece, o meu amigo Raimundo Couto vai te contar agora, né, Raimundo? Boa tarde. O mundo automotivo ao seu alcance. Supermotor, com Raimundo Couto. Boa tarde, Sapia, amigos e ouvintes. Primeira semana de abril, hoje é dia 5 e ontem uma data importante aconteceu, o dia do Jeep, ou o Jeep Day, como falam os americanos. E como caiu no domingo, a Jeep, uma marca do grupo Stellantis, celebrou hoje a data, que é a mais emblemática ainda, porque está registrando os 80 anos da Jeep no mundo. Durante uma live que aconteceu nesta manhã, foram lançadas as séries especiais 80 anos de 3 modelos, do novo SUV Compass, que só será lançado no final deste mês, e também do Renegade e do grandalhão Wrangler.
este um devorador de trilhas. Essa nova série comemorativa traz conteúdos exclusivos, como a nova central multimídia conectada com a plataforma Adventure Intelligence. Todas as 4 modelos chegam com visual renovado, escurecido, com tags de alusão ao aniversário dos 80 anos. Eles estão nos bancos, nos tapetes e também nas partes internas e externas dos veículos. O Wrangler 80 anos estreia novas rodas de alumínio de 18 polegadas, em grafite, além de outros detalhes do mesmo tom, como contornos da grade frontal e molduras para o farol de neblina. O motor do grandalhão é 2.0 turbo de 271 cavalos e tem sistema com 4 tipos de tração para enfrentar qualquer terreno. O modelo conta ainda com escoamento de água para lavagem interna, afinal, o Wrangler foi projetado para suportar até 76 centímetros de imersão. Esse novo Wrangler série especial 80 anos tem preço sugerido de R$385.990. Já o novo Compass, que será lançado só no final do mês, como já dissemos, hoje teve uma pré-venda com 1.000 unidades dessa série de 80 anos. O modelo surgiu na história da Jeep no mundo em 2007 e começou a ser fabricado no Brasil, no Polo Automotivo Jeep, lá em Pernambuco, em 2016. O preço sugerido desse modelo é de R$162.990 para a versão com motor a diesel. Para saber tudo sobre esse lançamento da Jeep, que chega à marca histórica de 80 anos desde a produção de seu primeiro modelo, acesse o portal O Tempo e leia a nossa matéria que já está disponível. Nosso abraço de hoje vai para a jovem empresária Laura Deise, a Laurinha, que comanda Doce Sonho Confeitaria Artesanal e que adoçou a boca de muita gente com sua produção de ovos nesta Páscoa. Um abraço e até quarta-feira. Raimundo Couto para a Rádio Super. Rádio Super. Vacina. Esse é o remédio para a saúde e para a economia. Mas mesmo depois de se vacinar, todo mundo precisa se proteger. Continue usando a máscara do jeito certo, cobrindo a boca e o nariz. E evite aglomerações. Essas atitudes salvam vidas e vão permitir a reabertura da cidade. Prefeitura de Belo Horizonte. Governando para quem precisa. Rádio Super. Chegou a oportunidade que você esperava para comprar seu caminhão Iveco 0 km. A concessionária Deva e o consórcio Iveco trazem uma grande novidade para você ampliar ou renovar a sua frota. Toda linha de caminhões Iveco com parcelas iniciais reduzidas e grupos de até 120 meses para pagar. Planeje a compra do seu caminhão Iveco pelo consórcio Iveco. Adquira já a sua cota. Ligue agora mesmo 997562301. Seu futuro na estrada começa com o consórcio Iveco. Deva, sua concessionária Iveco. Qualidade e variedade com economia no EPA tem. E tem oferta todo dia pra você. Salsicha Hot Dog Avivar quilo 5,98. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas 3,58. Cerveja Vols Lager Latão 473 ml 3,98. Ofertas válidas até 10 de abril. Tudo de melhor pra você. Vem pro EPA. Beba com moderação. Bom, eu vou conversar agora com o Dr. Bruno Agostini. Ele é o advogado da, falam-se, né, até que falsa enfermeira que estaria aplicando vacinas em empresários, vacina contra o Covid em empresários em Belo Horizonte. Doutor Bruno fala com a gente aí em primeira mão, exclusividade. Uma boa tarde pro senhor, uma feliz Páscoa pro senhor. E eu já começo perguntando ao senhor, o senhor conseguiu ontem um habeas corpus para liberar sua cliente. O que o senhor conseguiu fazer, como é que o senhor conseguiu fazer para ela ser liberada, já que tinham modificado o tipo de prisão dela de temporária para preventiva? Boa tarde. Uma boa tarde, Sapia, uma boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer estar falando aqui com vocês, especialmente com você, Sapia, que é um jornalista, um repórter que eu tenho uma grande admiração. Nesse momento de investigação, a medida que a defesa ela tem que fazer é uma medida técnica. Não se discute o mérito, ok? Então, a defesa, entendendo a ilegalidade
da prisão em flagrante, que posteriormente foi convertida em prisão preventiva, a defesa ingressou com habeas corpus com apontamentos técnicos que mostram dentro do Código de Processo Penal de que ela não havia necessidade da manutenção da prisão da senhora Cláudia. Perfeito? Então, a desembargadora de plantão, ela achou por bem, considerou por bem, analisando as argumentações, de que realmente cabia à senhora Cláudia responder em liberdade, porque essa é a regra da defesa no Brasil. As exceções, elas são a prisão e demais medidas cautelares, né? O senhor foi chamado para atender a senhora Cláudia antes dela ir à Polícia Federal, ou quando o senhor foi chamado, foi definido que seria o defensor dela, ela já estava nas dependências da Polícia Federal? Estou perguntando isso para saber se o senhor chegou a conversar com a sua cliente. Sapir, foi uma ótima pergunta para esclarecer isso. A família entrou em contato comigo, ela já estava a caminho da Polícia Federal. Então, o contato que eu tive com a senhora Cláudia já foi na Polícia Federal. Eu não tive tempo de conversar com a senhora Cláudia na Polícia Federal, porque os trâmites nos dificultam até uma conversa advogado-cliente, que é de direito da cliente ela ter essa conversa, né? E, ao mesmo tempo, após a soltura da senhora Cláudia com habeas corpus, também não tive essa oportunidade, porque ela já saiu do presídio ontem na parte da tarde e, infelizmente, uma postura de abuso de autoridade da Polícia Federal, segundo o relato da senhora Cláudia, e que eu pude ao final acompanhar, que eu cheguei lá, a abordagem já tinha sido feita. A Polícia Federal ontem, quando a senhora Cláudia estava a caminho ao meu encontro, exatamente para eu poder ter essas informações, a Polícia Federal ela fez uma abordagem com um pedido de apoio da Polícia Militar, e essa abordagem causou um grande constrangimento ilegal, porque na opinião da senhora Cláudia, ela foi uma tentativa de criar algum fato para que a senhora Cláudia pudesse voltar à prisão. Ou seja, o senhor está me dizendo então que a partir do momento que a senhora Cláudia foi para a Polícia Federal até agora, o senhor ainda não teve um momento em particular com a sua cliente, ou seja, o senhor conseguiu o habeas corpus ontem no final da tarde, foi até a penitenciária feminina ali na Avenida dos Andradas, ela foi liberada, foi para casa descansar, e depois, quando ela saiu da casa dela para ir ao encontro do senhor, a polícia fez uma abordagem, mas por qual motivo? Alguma denúncia, tinha algum fato aí novo para acontecer essa abordagem, com apoio inclusive da Polícia Militar, doutor Bruno? Sapir, é uma boa pergunta. Não existia um mandado judicial para que fosse realizada essa abordagem, e da mesma forma não foi apresentado no momento. O segundo delegado da Polícia Federal, ele nos apresentou uma alegação de que foi uma denúncia anônima. Só que não foi apresentado no momento nenhuma informação. Mas a denúncia anônima dizia o quê? Que ela estava cometendo qual ilícito? Encontrar o senhor? A denúncia anônima, ela, segundo ele, dizia que ela estava portando dinheiro, ok? Só que em momento algum foi apresentado o dinheiro. A própria polícia fez uma abordagem no carro. Segundo a senhora Cláudia, a Polícia Federal apareceu com supostos maços de dinheiro. No entanto, quando saiu a Polícia Federal saiu do local e a Polícia Militar saiu do local, não havia dinheiro no carro. Bom, então, pelo que eu entendi, doutor, o fato das pessoas que ela teria aplicado a vacina, ou até mesmo se foi ela quem aplicou essas vacinas ou não, se essas vacinas são verdadeiras, são da Pfizer, como disseram que teriam sido importadas legalmente, tudo suposições até então, principalmente pelo que falou o delegado nas coletivas, ou se foi retirada de algum setor aí, de algum local, oriundas do Ministério da Saúde, ou até mesmo que não seriam vacinas, que seriam falsificadas, como
como foi o soro que foi apreendido na casa dela. Isso tudo o senhor não tem nenhum conhecimento ainda, porque o senhor não conseguiu conversar com a sua cliente, é isso que o senhor está me dizendo? Exatamente, né? Exatamente por uma postura da própria Polícia Federal. No entanto, Sapia, é importante colocar, foi o que você colocou com bastante propriedade. São suposições. A maioria das informações eu já tive acesso ao IPL que trata das questões da senhora Cláudia. No entanto, ainda não há nos autos qualquer juntada dos depoimentos que a Polícia Federal alega que ela vem colhendo com terceiras pessoas, com supostamente vacinados e pessoas. A defesa não tem acesso a isso e eu inclusive coloco isso de uma forma bem didática, que é o seguinte: no direito penal você não pode realizar uma defesa sem saber a acusação de que você está respondendo. Então a senhora Cláudia, ela tem vamos dizer assim, independente da defesa não ter conseguido ainda uma conversa com ela, ela já segue a instrução dos advogados da defesa para que ela não se manifeste enquanto a gente tem acesso ao que está sendo acusado para ela, né? Qual é o caminho agora que o senhor deve seguir, doutor Bruno? Porque o senhor está dizendo isso é muito grave, né? Sapia, a questão da defesa, ela não se trata, obviamente que por consequência isso pode até chegar a uma anulação, mas o objetivo da defesa nesse momento não é relacionado diretamente à anulação. Ela é direcionada a um procedimento que vai ser distribuído na justiça, em caráter sigiloso, aonde existem elementos, tá, de uma conduta de abuso de autoridade, tanto no momento da busca e apreensão, onde inclusive a senhora Cláudia nos reporta que aquelas cartelas de vacinação que supostamente estariam escritas com dizeres Covid-19, a senhora Cláudia, ela alega, pontua para a defesa, isso eu escutei dela na própria Polícia Federal, inclusive foi motivo até de apontamento na ata do depoimento dela, de que os cartões de vacinação, eles se encontravam em branco, ok? E quando os cartões saíram da residência dela e chegaram na Polícia Federal, havia, vamos dizer assim, escritos, né, rasuras, constando anotações ali de que a senhora Cláudia, ela alega que não foi feito por ela. Só que, no entanto, encontramos a Polícia Federal deixou no local em cima da mesa, na casa da senhora Cláudia, um documento com anotações desses agentes que estiveram lá, e o objetivo nosso é exatamente para que seja realizada uma perícia em cima desse documento e também em cima da cartela de vacinação que a Polícia Federal alega que a senhora Cláudia encontraram com dizeres relacionados à Covid-19. E isso aí, segundo a senhora Cláudia, não procede. Então, correto. Caso isso seja confirmado, isso é vamos dizer assim, é um crime, é uma adulteração, é um delito cometido por servidores públicos e que realmente isso pode trazer consequência. Doutor Bruno Agostini, advogado do caso das vacinas que teriam sido aplicadas em empresários em Minas Gerais, mais especificamente em uma garagem de uma empresa ligada a uma empresa de transporte rodoviário. Ô, doutor Bruno, eu queria agradecer sua participação aqui. Vamos aguardar esses próximos capítulos, né? Perfeito, Sapia. Coloco sempre à disposição de vocês aí, porque sei do belíssimo trabalho que vocês fazem aqui. Tá aí, o doutor Bruno conversou com a gente. Agora à tarde, o filho da falsa enfermeira foi ouvido. O motorista parece também a ser ouvido hoje, está sendo ouvido agora. E aí eu vou direto conversar com o meu amigo Dr. Alan Max da seguinte forma: se essas pessoas foram enganadas e tomaram soro ou uma vacina de gripe
Isso pode interferir na vacina depois que ele venha tomar? Vou citar um exemplo. Um dos possíveis vacinados aí, que afirmou que tomou vacina, foi o ex-senador Clésio Andrade, que disse que na semana seguinte já ia poder tomar, né? Por causa da idade dele, 68 anos. Inclusive, ele já deve ter tomado. Ou se não tomou, tá para tomar. Tem algum risco isso aí, você tomar uma outra vacina ou tomar um soro, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Sapia. Na verdade, desde que respeitado o intervalo entre elas ali, não, né? Então, se você esperar ali pelo menos 15, 20 dias, não teria problema, não. Então, o Clésio Andrade não poderia ter tomado essa semana. Se ele tomou a vacina de gripe e ele pode vir a ter um problema, isso pode recair contra essa senhora aí que estaria vacinando. Pelo menos o que tudo indica aí, não seria uma vacina verdadeira de Covid, né, doutor? Isso pode trazer um problema seríssimo. Eu fiquei impressionado com o tamanho da pena, uma pena gravíssima, né? Se ela cometeu esse crime mesmo, né? Aí não sei o que é melhor, o ilícito. Se seria o contrabando, que aí seria um descaminho, ou de ter vacinado com uma vacina que não era a que ela estava vendendo, né? Bem complicada a situação. Doutor, aproveitando esse último minuto aqui que nós temos para falar, hoje fala-se muito desse aparelho que foi colocado no cineasta, ator Paulo Gustavo, humorista, que o SUS não faz isso, por quê? Porque custa caro? Porque isso aí salva vidas, né, doutor? É caríssimo, são poucas máquinas que tem disponíveis, assim. Na verdade, o SUS até faz, pelo menos fazia na minha época que eu trabalhava em CTI, mas são casos raríssimos, exceção da exceção, que eles conseguem fazer. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo no CTI do Risoleta Neves, e lá no CTI do Risoleta nós chegamos a fazer ECMO lá, mas o Risoleta Neves tem uma ligação com o Hospital das Clínicas, então tem tudo isso. Agora, eu acho que não é rotina fazer isso no SUS, até porque o ECMO é usado em um caso extremo em que o paciente, o pulmão dele já não responde a mais nada de ventilação mecânica, de ajuste e tal. Então você usa o ECMO para tentar deixar, enquanto o pulmão se recupera, para depois voltar ao normal, voltar para o pulmão mesmo, oxigenar o sangue, né? Mas é um procedimento caro, complexo e que não é qualquer médico também que sabe fazer, não. O negócio não tá fácil, não. O senhor já tomou a vacina, né, doutor? Tomou as 2 doses já? Não, tomei a primeira. A próxima vai ser em maio. Agora porque eu tomei a de Oxford, né? Então ela é 3 meses. Mas mesmo assim o senhor continua tomando todos os cuidados, lavando as mãos. O senhor já fazia isso, lógico, né? Mas usando máscara, tudo isso tem que ser feito, né, doutor? Tomar vacina não quer dizer que você tomou vacina que você pode sair lambendo o chão. Eu sempre falo isso aqui. A vacina vai te ajudar, é uma coisa a mais para te ajudar a evitar de pegar essa doença e que, se caso você pegar, que não seja tão grave. Então, antigamente a gente só tinha a máscara, o álcool gel e o isolamento social. Agora nós temos isolamento social, o álcool gel, a máscara e a vacina. Então a vacina foi uma coisa a mais. Ela não substitui as outras coisas de forma alguma. Tá certo, doutor. Doutor, por favor, o seu telefone, o WhatsApp e sua rede social? Sim, o WhatsApp aqui da minha clínica é o 3047-9799 e o Instagram é o Alan Max Cardiologista. Tá certo, só gosta de nacho, doutor? Nossa, e como? Já comeu nacho, muito tá nacho? Tá muito bom esse nacho aí, já, muito. Comida mexicana. E ontem você viu que a camisa do América tava fazendo propaganda pro Atlético também, Keno, escrito atrás, você viu? Jogo. Essa foi boa. É Keno, é Nacho, então. Tava, mas tinha mesmo, sério. Tá certo, eu vi. Parabéns pela vitória. Um abraço, doutor, até semana que vem. Vamos ver se esse Nacho continua assim. Um abraço, Sapia. Até mais. Tchau. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui pra você. A Deva Concessionária Iveco da sua região traz uma grande oportunidade pra você, amigo empresário. A linha de caminhões Tector de 9 e 11 toneladas tem a pronta entrega.
Tector, referência em robustez, economia e ótimo desempenho, tendo a cabine mais espaçosa e confortável do segmento com a maior área de visibilidade para a sua segurança no dia a dia. As versões 9 e 11 toneladas você encontra a pronta entrega nas concessionárias Iveco Deva, com condições super especiais de financiamento CDC pelo Banco CNH, com 0%, isso mesmo, 0% de entrada, 60 meses para pagar e taxas a partir de 0,89 ao mês. Confira já na rede de concessionárias Iveco Deva e garanta o seu. Iveco é Deva, Deva é Iveco. Sandra, vamos embora? Vem aí o meu amigo Laudívio Carvalho com as informações desse crime do promotor. Que loucura isso, hein, Sandra? E nossa, vamos conferir tudo. Vamos continuar ligadinhos aqui na Rádio Super. Um abraço, Sapia. Até amanhã pra todos vocês, às 4h. Vem aí o Laudívio. Um abraço, Lau. Tchau, tchau. Alerta Super. Trânsito na Super. De volta, Sapia, se for aquele apelido aí que o Rodrigo Freitas fica falando, melhor deixar quieto, viu? Inclusive, vamos pro trânsito que a gente tira mais lucro, viu? Ainda mais que a BR-380